Então, bom dia a todos e bem-vindos à Nova SBE. Em nome da Nova SBE, gostava de dar as boas-vindas a mais um Green Fest. Uma saudação especial ao Sr. Presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, Sra. Vereadora da Câmara de Cascais, Joana Balsemão, e todos os restantes participantes e convidados e que vão estar nas diferentes mesas. É um prazer enorme ter cá uma saudação a ti, Pedro. É um prazer enorme ter aqui, receber-te mais uma vez aqui, a ti ao Green Fest, nesta casa. 15 anos, que celebram hoje 15 anos, mas tu falarás sobre isso e haverá uma ocasião especial sobre isso. É muito bom voltar a ver, passado 2 anos em que tivemos aquela 20 e 21, que para ti foi extremamente complexo e para todos nós, mas não desististe e continuaste a dar continuidade ao Green Fest. Eu já acho que passei praticamente em todas as edições do Green Fest e por isso é que é com muito prazer que estamos todos aqui, e parabéns pela tua resiliência e por continuares, e porque venham mais 15 anos, que certamente estaremos aqui todos também para contribuir e para participar. Este é o tipo de eventos que nós gostamos de acolher aqui na Nova SBE. É o tipo de eventos que nos ajuda a que possamos concretizar e materializar aquilo que é a nossa visão, a visão desta escola, uma escola para um futuro melhor e um futuro mais sustentável. Fazemos isso através de várias alavancas, como nós dizemos, através de toda a investigação que é feita nesta casa, por parte da nossa comunidade académica. Fazemos isso através de programas académicos, mestrados, doutoramentos e também na parte da formação de executivos. Cada vez mais incluímos temas ligados à sustentabilidade e ao desenvolvimento sustentável naquilo que são os nossos programas, porque, como costumamos dizer, estamos aqui a formar e queremos formar aqui os futuros líderes do desenvolvimento sustentável. Uma terceira alavanca que é todas as parcerias. Um exemplo disso é o que nós estamos aqui, a parceria com o Green Fest, que é fantástico trazer para aqui a comunidade externa, para este campus, um campus aberto à sociedade, e para que não venham apenas aqui pelo objetivo, para aquilo que é a nossa principal atividade, que é ensinar, mas também venham aqui por todas as agendas que são proporcionadas, não só pelo município de Cascais, mas também pela Nova SBE, para que possam também participar nesta jornada de sustentabilidade da escola. E, por fim, a quarta alavanca, que, em termos do nosso modelo de impacto, que é o nosso Walk the Talk. Ou seja, faz o que eu digo e faz o que eu faço. E por isso temos muito essa preocupação em todas as diferentes iniciativas que fazemos. E se calhar eu destaco aqui duas que estão neste momento em curso. Uma que em parceria com Cascais, em Cascais tem um envolvimento muito importante, extremamente relevante, que é o Cascais Smart Pole, e que estamos neste momento a criar aqui, além de vários laboratórios vivos, que é este Cascais Smart Pole para a descarbonização, vários laboratórios em diferentes áreas, e um agora que é de extrema relevância, que tem a ver com o tema das comunidades de energia, que estamos também aqui iremos aqui desenvolver. Um outro projeto, não é um projeto de maneira alguma, mas é o roteiro para a neutralidade carbónica da Nova SBE, que também já estamos a trabalhar. Já fizemos o cálculo da baseline, já sabemos exatamente a situação atual. Estamos agora a definir onde e quando vamos conseguir ter net zero em termos de emissões. Portanto, é isso que nós gostamos de fazer, é estes eventos que nós gostamos de participar, e desejo que corra tudo muito bem em mais esta nova edição do Green Fest. Muito obrigado. Bem, muito bom dia a todos. Queria naturalmente cumprimentar o Luís, o Pedro. O Pedro começou há 15 anos atrás a provocar-nos para fazer o Green Fest. Na altura o conceito nem sequer estava ainda bem interiorizado. Lembro-me perfeitamente que no primeira edição a preocupação era se íamos ter conteúdos suficientes para dar sustentação ao próprio Green Fest. Na altura descansei o Pedro a dizer, não, mas pelo menos a Câmara carrega com tudo, com todos esses conteúdos, e portanto o primeiro Green Fest foi quase só com conteúdos que estavam a ser desenvolvidos pela Câmara. Começámos no Centro de Congressos de Estoril e viemos aqui para a Nova SBE, cumprindo também um desígnio, não só enfim, este grande projeto
em que estamos completamente empenhados com a Universidade Nova, mas no sentido de captar, de fixar e de desenvolver talento. Isso tem vindo a acontecer com a Nova, mas muito especialmente também considerando que tem que se envolver todas estas questões da sustentabilidade, chamando, ou seja, virando a lógica de que a sustentabilidade não é contra as empresas, não é contra a economia, mas que é uma oportunidade também para as próprias empresas e uma oportunidade para a própria economia, para além, como todos sabemos, de uma absoluta necessidade. E por isso também trazê-la para dentro da Nova SBE, ainda para mais junto aqui à Praia de Carcavelos, que vai ser uma praia universitária, porque não só vamos ficar aqui também com a Faculdade de Direito da Universidade Nova, mas como na outra ponta da praia vamos ficar com a Nova Medical School, que será agora o lançamento da primeira pedra e, portanto, já está a arrancar, de facto, de trazer aquilo que nós designamos as academias do saber para junto das academias do fazer. E isso tem sido extremamente importante. Também com uma preocupação que é de combater a ideia dos impossíveis, não é? Ou seja, nós o que estamos em Cascais é de vir mostrar todos aqueles impossíveis que nós já realizamos. Porque temos muito essa lógica em Portugal, alguma coisa que naturalmente exige esforço, exige assumir risco, a primeira resposta que damos é isso é impossível, não vale a pena. E, portanto, nós gostamos de fazer e depois convidar para vir ver os impossíveis que já estão a acontecer e, portanto, que se podem replicar. Ao mesmo tempo, nestes 15 anos, o Greenfest foi sempre inspirador e nós acabamos por beneficiar, porque agora também somos inspirados pelo próprio Greenfest e somos, de alguma forma, continuamos a ser desafiados por tudo aquilo que vimos ver, daquilo que vimos aprender, também a partir do próprio Greenfest. São muitas as áreas onde estamos fortemente empenhados. Há pouco o Luís falou aqui numa, que são as comunidades energéticas e, portanto, que a Nova vai ser também pioneira nessa matéria, juntamente com instituições do setor social de Cascais, mas vamos alargar muito mais, agora está muito na moda, ainda agora vimos no último fim de semana o Ricardo Araújo Pereira brincar com os pacotes, não é? Portanto, ou seja, agora temos pacotes para tudo, nomeadamente nestes do combate à crise, que de facto é muito evidente, e nesta matéria também todo este desconforto e toda esta pobreza energética, em que também ficámos a perceber que há energias da guerra e há energias da paz, e nós claramente penso que é comum e é consensual, queremos estar nas energias da paz, e nada como as renováveis são de facto energias da paz. Num país como o nosso e num concelho como é Cascais, que tem uma exposição solar muito boa, que acaba por também nos trazer depois outros tipos de problemas, mas é um completo desperdício nós não aproveitarmos, nomeadamente, esse ativo que temos, que é o sol. E por isso estamos a desenvolver e a incluir no tal conjunto de medidas de combate a esta crise que já está instalada, e isto não é pouco. Eu, até há bem pouco tempo atrás, vangloriava-me de que éramos uma geração muito feliz, porque não tínhamos tido guerras, não tínhamos passado por nada disto. Aquilo que não aconteceu durante anos, nomeadamente durante décadas, aconteceu agora num curto espaço de tempo. Tivemos uma crise aqui em Portugal económica e social muito forte em 2011, depois seguida agora de uma pandemia. Não satisfeitos com a pandemia, levamos com os efeitos da invasão bárbara da Rússia à Ucrânia. Tudo isto debaixo de uma outra situação muito mais complexa do que qualquer uma das anteriores, que são de facto os efeitos que as alterações climáticas nos vêm a trazer. Portanto, podemos olhar para isto numa lógica de desespero, sem esperança, de braços caídos. Eu não acredito que nenhuma comunidade, seja numa empresa, seja numa faculdade, numa universidade, seja numa Câmara Municipal, num município, possa reagir positivamente se todos
desesperarmos, e por isso há também que encontrar aqui formas de oportunidades que já existem, já são conhecidas. Muitas das vezes o que falta é vontade, o que falta é de facto nós, ao termos esta consciência, irmos combater os tais impossíveis e, portanto, tornando-os possíveis, e é nessa batalha que nós estamos, ou seja, de facto, não é que isto nos crie oportunidades, que seja uma coisa boa porque nos cria essas oportunidades. Aliás, dizia-se na pandemia, mas isto, por outro lado, trouxe aqui algumas coisas boas. Eu confesso que estive muito envolvido, aqui em Cascais, naturalmente, no combate à pandemia e não consegui descobrir rigorosamente nada de bom que ela nos trouxesse. Mas, do mesmo modo, nós temos que tirar as lições desta experiência. Cada um de nós, enquanto homem e mulher, somos fruto daquilo que aprendemos, e estamos num sítio bom para percebermos tudo isso, mas também daquilo que experimentamos, daquilo que vivenciamos. E por isso nós aprendemos muito, porque não sabíamos quase nada na pandemia, experimentámos muito, infelizmente, alguns até definitivamente, mas temos que tirar lições disto e temos que acelerar, ao fim e ao cabo, toda esta componente. E por isso o Green Fest ainda acaba por assumir uma dimensão maior nesta lógica, porque há uma palavra que está presente em todas as soluções que nós temos que, de facto, ter a vontade e a tenacidade de as aplicar, que é, de facto, a sustentabilidade. Quer dizer, já todos percebemos que não vale a pena estar a fazer coisas, primeiro só no eu, e aqui foi sempre uma frase que retive quando estivemos aqui, também já passou para a nova SBE, as conferências do Estoril, também começou no Centro de Congresso, tivemos El Baradei, que foi um prémio Nobel da Paz, e que dizia, ou vencemos todos juntos, ou individualmente vamos todos perder. E, portanto, aqui é também uma matéria em que ele estava naturalmente a falar na altura na Primavera Árabe, mas isso aplica-se aqui, ou então como há dias numa gala que fui convidado e que tive a oportunidade de assistir no Casino Estoril, da Associação Sara Carreira, em que basicamente apoia jovens e dá bolsas a jovens talentosos, para eles com dificuldades económicas, e de tudo aquilo que lá ouvi, que foi muito e que foi muito enriquecedor, aquela que eu retive mais foi a de um jovem, talvez, certamente o jovem mais novo dos bolseiros, que dizia: uma pessoa feliz não faz mal a ninguém. Não é? E, portanto, de facto, nós temos que procurar esta felicidade. Mesmo que nos dias de hoje, falar em felicidade é assim uma coisa que parece que está muito desajustado, que estamos a viver, ou estamos a viver noutro planeta, ou estamos, de facto, na poesia. Mas, de facto, nós podemos ser felizes. Nós temos direito a ser felizes. Não está na Constituição, normalmente isto é um direito constitucional. Não está na Constituição, mas é um direito absolutamente fundamental que cada um de nós cumpra. E, por isso, iniciativas como o Green Fest, que se têm vindo a afirmar cada vez mais, são fundamentais. E por isso espero, porque há 15 anos, quando começámos isto, quer eu, quer o Pedro, éramos bastante mais novos. Eu sei que quase que não parece, mas éramos bastante mais novos, e se formos ver as fotografias e compará-las, aí percebe-se claramente que éramos mais novos. Mas, de facto, espero cá estar daqui a mais 15 anos, aí sentado, convidado para assistir e participar no Green Fest, porque, de facto, significa, por um lado, positivo, porque continuamos a evoluir. Por outro lado, negativo, é porque ainda são precisos muitos Green Fests para que nós possamos prescindir de iniciativas destas. Mas, acima de tudo, fica um apelo à vontade, à motivação que cada um de nós tem que ter, de facto, de transformar o mundo. Eu sou de uma geração que vivíamos muito de que íamos mudar o mundo, e, portanto, foi conhecido, quer o Woodstock nos Estados Unidos, quer depois em Paris, mas, de facto, nós hoje temos a consciência que, podendo não mudar o mundo logo de um dia para o outro,
podemos, com certeza, ter uma influência muito positiva em mudar a nossa rua, mudar a nossa freguesia, mudar o nosso concelho, e quando estivermos nesta componente, então já estamos mais próximos, de facto, de mudar o mundo. E precisamos mesmo de mudar o mundo. E precisamos mesmo de mudar o mundo, angariando, motivando, chamando a nós todas essas vontades e todo esse talento que nós, homens e mulheres, fomos desenvolvendo ao longo de milénios. E, portanto, agora está na altura de pôr, como se costuma dizer, a carne toda no assador, porque, embora o assador depois tenha carvão e depois também, enfim, não seja muito positivo, mas vamos encontrar um assador elétrico abastecido por energia verde, mas temos de facto essa possibilidade. E há muitos exemplos. Há pouco cumprimentei o António Pires Lima, que estava aí também, e que também é nosso parceiro em muitas outras circunstâncias, e anunciei, por exemplo, que estávamos a fazer 7 autoestradas aqui em Cascais. Podia ser, de alguma forma, concorrencial com a própria Brisa, não é? Mas são 7 autoestradas, que são 7 corredores verdes, junto às nossas ribeiras, que têm um investimento, enfim, de algum valor, mas que permite resolver questões como mitigar, reduzir o risco de cheias, ao mesmo tempo criar zonas de fruição para a própria população e permitir, daí a autoestrada, permitir corredores de mobilidade suave, porque estamos a falar de 5 a 7 quilómetros que se podem percorrer, e um deles vem dar exatamente aqui à nova SBE, que é aqui a Ribeira de Sassueiros, que passa aqui bem perto. Portanto, é nós aproveitarmos estas circunstâncias e agirmos, e não ficarmos inibidos de podermos ser criticados, porque somos sempre criticados, isso, então na política isso tem que ser um dado assente para quem vem para esta atividade, mas podermos de facto evoluir. Como, por exemplo, também, ainda ontem estava com a minha colega Joana Balsemão a vermos um plano de 43 hectares que comprámos aqui no concelho de Cascais, onde é possível demonstrar muitas outras intervenções, muitos outros tipos de iniciativas que, de facto, mostra como podemos valorizar os ativos que nós temos. Já para vos falar, e convidando-vos a visitar, quem ainda lá não foi, a Quinta do Pisão, por exemplo, no Parque Natural Sintra-Cascais, naturalmente do lado de Cascais, mas a Quinta do Pisão, toda a intervenção que estamos a fazer na Serra, e tem efeitos evidentes. Agora há uns tempos atrás, fomos muito criticados por aqueles que acham que são os únicos que sabem questões ambientais, estarmos a fazer as intervenções que estamos a fazer no Parque Natural. E agora foi, infelizmente, não foi com felicidade, mas que ia assistir na televisão um conjunto de especialistas, esses sim conhecedores, a dizer o que é que se devia fazer, nomeadamente na Serra da Estrela, e aquilo que eles diziam que se devia fazer era aquilo que nós estávamos a fazer e estamos a fazer na Serra de Sintra. De facto, é preciso muitas das vezes ir contra estas tentativas de bloqueio que nos vão aparecendo pelo caminho, mas que não devemos ter consciência desde que estejamos seguros, e portanto aqui também a componente técnica, a componente científica tem que suportar naturalmente a decisão política. Mas não pode depois chegar à política e termos receio de furar algumas barreiras que outros nos tentam colocar pela frente. Mas enfim, já vos estou a falar, podia-vos dar aqui muitos outros exemplos. Temos agora, há dias, isto é em ambiente urbano, portanto, quem conhece perceberá bem o que eu vou dizer, mas tínhamos adquirido aqui o Mosteiro de Santa Maria do Mar. Carcavelos é conhecido pelo vinho de Carcavelos, mas já não se produzia vinho de Carcavelos, enfim, não se tinha uvas para produzir o vinho de Carcavelos em Carcavelos. E, portanto, comprámos tudo isto. Hoje é uma zona vivida, com várias iniciativas também dentro daquela própria propriedade, com uma vinha, eu cheguei a dizer, a brincar, mas preocupado, que não valia a pena pensarmos em engarrafar vinho de Carcavelos, porque ele era tão pouco que mais valia pôr em ampolas, porque não havia quantidade suficiente. Agora já vamos ter muita capacidade para fazer algumas garrafas de vinho de Carcavelos. E se forem ver
ainda quanto é que está o vinho de Carcavelos nas prateleiras, vão ficar admirados com o preço que lá vão encontrar. E, portanto, aqui também é uma forma de, através do ambiente, democratizarmos os recursos que nos foram disponibilizados quando cá chegámos. E, por isso, desejar aqui muito sucesso ao Pedro, ao Greenfest e a toda a equipa também que acompanha o Pedro. Sei que não é muito grande, mas é uma equipa e isso também é importante. E certamente estaremos cá no próximo ano e nos próximos largos anos. Muito obrigado a todos. Bem, muito bom dia. É com grande satisfação que celebramos aqui os 15 anos. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Luís. O Luís e o Carlos, representando a Universidade Nova e a Câmara de Cascais, têm sido sempre uns parceiros fantásticos de caminhada e permitiram sempre, num espírito muito aberto, muito plural, eu lembro-me das nossas primeiras conversas, que seria um evento aberto a todas as melhores práticas, viessem elas de onde viessem, com a cor política que tivessem, o importante era ter boas práticas. E continua a ser um local de partilha de boas práticas, um local de inspiração, um local de compromisso intergeracional. A sustentabilidade é um compromisso intergeracional. Verão, quando sairmos daqui, mais daqui um pouco, vão entrar aí centenas de crianças. Nós acreditamos muito, de facto, nas diferentes gerações. Eu diria que a minha geração, eu sou mais velho que o Carlos, a propósito de idades, a minha geração é uma geração que está perdida para a causa, mas enfim, há algumas exceções, mas acredito que é claramente um esforço coletivo e que seguramente neste painel a seguir, que já vai adiantado, esta conferência da inaugural, e eu vou passar de imediato, de facto, à apresentação e pedir que eu vou citar e que se sentem, até pela ordem que vou citar, que vamos ter duas investigadoras da Universidade, duas pessoas com grande experiência de ensino e de investigação. Vamos ter tanto a Joana como vereadora da Câmara de Cascais, com o Pelouro do Ambiente e outras áreas de intervenção, e o António Pires de Lima, que está aqui com um duplo chapéu. Por um lado é o presidente da Brisa, por outro lado é o presidente do BCSD, a Associação Business Council for Sustainable Development, que tem cerca de 200 associados e que tem uma intervenção muito ativa na sociedade portuguesa. Portanto, sem mais delongas, vamos então chamar a Luísa, vai ficar aqui, por favor. Luísa, Ana, portanto, as duas investigadoras, depois a Joana e o António. Portanto, assim a Luísa aqui, a Joana e o António. Bem, muito obrigado. Eu acho que o Sr. Presidente da Câmara de Cascais já adiantou aqui, já fez aqui uma grande introdução e já falou com muita propriedade, enfim, de todos os aspectos transversais da sustentabilidade. Hoje em dia, uma palavra incontornável é o ESG, portanto, já faz parte, diria agora, é a nova buzzword das empresas e da gestão. Não era assim há 15 anos atrás, nem há 10, nem há 5, felizmente que é. Começou por se chamar Triple Bottom Line e agora, hoje em dia, chama-se o ESG, o Environment, o Social e o Governance. E a importância destes três pilares estarem completamente interdependentes. Foi dito, de facto, que... E eu dou sempre o exemplo de um banco de 3 pernas, que no Alentejo se chama mocho, e que se uma das pernas estiver frágil, compromete todo o equilíbrio, toda a sustentabilidade do assento. E, portanto, nós estamos sentados num banco que é este nosso condomínio da terra e que tem algumas destas pernas que estão frágeis e que comprometem todo o equilíbrio. Portanto, como digo, sem mais delongas e tentando, vou pedir-vos então intervenções sucintas, curtas, mas vamos tentando daqui uma forma determinada, e começo pela Luísa
vários livros escritos, eu acompanhei sempre os livros da Luísa, os seus artigos no Expresso e noutras revistas de especialidade, e sendo professora, sendo investigadora, e há muito tempo que anda a chamar a atenção para este tema, é neste momento urgente, estamos em estado de emergência? Bem, bom dia. Não sei se isto está a funcionar, este microfone. Funciona com certeza. Tudo funciona no Green Fest. Alta qualidade. Muito bom dia, é um gosto estar aqui. Parabéns mais uma vez pelos 15 anos e por todo este evento, que de facto se sente crescente de vários pontos de vista ao longo dos anos. A urgência. Bem, o Sr. Presidente falou aqui já das crises que nós estamos a viver neste momento, portanto é quase uma crise quádrupla, não é? A crise económica e financeira, a crise pandémica, a crise das alterações climáticas e agora a crise da guerra. E, portanto, o momento é um momento altamente complexo e que nos exige uma visão e, ao mesmo tempo, uma atuação muito, que também já foi aqui muito enunciada por ele e que eu situaria em três. Eu acho que nós, com estas crises, e sobretudo com a crise pandémica, mas também com estas crises, digamos com todas, não é? Temos vindo a percebermos de coisas que mudaram, não é? Por exemplo, uma delas tem a ver com a ideia da questão da consciência da vulnerabilidade humana. Eu acho que nós, exatamente por causa destas 4 crises e agora ainda mais, que de repente a nossa sociedade ocidental, securitária, cheia de certezas, ficou com a noção de que somos vulneráveis também, não é? Já não é só os países do Sul, os países africanos, os países em desenvolvimento. Nós que baseámos todo o nosso modelo de crescimento e de afirmação na segurança, naquilo que era securitário, de repente percebemos que éramos vulneráveis. Outra questão importante, e lembrei-me aqui desta frase que está aqui atrás, que acho que tem muito a ver com o que nós aprendemos nestes últimos anos, tem a ver com a relação à natureza. Há uma espécie de nova cultura que se criou relativamente à natureza, que teve a ver, também começou com a crise financeira, nós vimos isso nos inquéritos, as pessoas começaram a precisar de procurar outro tipo de espaços de uso gratuito para se poderem expandir e para poderem ter bem-estar, não é? Aumentou este aspecto com a crise pandémica. Claramente, hoje, os espaços a relação com a natureza mudou, no sentido de criarmos uma nova cultura com ela. Portanto, isto está em transição, está em mudança no sentido positivo do termo. E depois uma outra coisa que tem a ver com a interdependência, que também o Sr. Presidente aqui falou, que é percebermos que estamos todos no mesmo barco e o Titanic não pode ter os botes a salvar uns sem salvar outros. Portanto, temos todos que nos concentrarmos numa ação que seja coletiva e que as pessoas, estamos todos interligados, temos todos que sair disto em sintonia. E só para dizer quais são, de certo modo, e não estou a falar de Portugal, se podemos falar depois mais, mas embora Portugal esteja nisto, portanto, eu acho que em termos gerais, mas Portugal depois tem especificidades, não é? Na próxima ronda falará de Portugal. Mas como antídoto, por exemplo, para a questão para a questão da nossa vulnerabilidade, eu acho que a ciência e o conhecimento tornaram-se muito importantes. E nós vemos isso, que aconteceu também com a crise pandémica, mas não só. A questão da ciência e do conhecimento, da tecnologia saudável, não é? É cada vez mais importante. Depois, como um aspecto muito importante nesta relação com a natureza, tem a ver com o que também já aqui foi falado, que é os espaços de proximidade. É evidente que nós temos que pensar à escala global, mas a escala local e a escala de proximidade é cada vez mais importante e aí podemos fazer uma grande diferença. Já foram aqui identificados vários casos na zona em que estamos, de Cascais, mas todas as autarquias, de certo modo, em Portugal e pelo mundo fora, podem fazer a diferença. Veja-se, por exemplo, na COP26, foi muito interessante ver a posição do Brasil como país e a posição dos prefeitos, que era completamente diferente e muitos deles muito mais interessante, muito mais avançada. Depois, em relação à outra parte da interdependência, acho que é crucial nós percebermos quais são os problemas
principais, como é que nós podemos ir resolvendo, e aqui entra o conceito de justiça social, justiça socioambiental, que o Papa Francisco tantas vezes tem falado entre nós. Calmo. Sim, para já. Muito obrigado. Muito interessante. E, Ana, também como professora, investigadora, com vários artigos científicos revistos pelos pares e com muita atividade, como é que também, do ponto de vista da escola, se tem sentido este desafio de perceber que é de facto um desafio coletivo e que não vai lá, e há bocadinho o Dr. Carlos Carreiras falava no eu e no nós, e isto não é com o eles, não é atirar para eles vago, sejam os políticos, ou sejam os do Norte, ou sejam os do Sul. Como é que sente, enquanto também professora e investigadora de uma instituição de vanguarda como é o ISCTE e o INDEG ISCTE, como é que sente todo este desafio? Muito obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Agradecer, em primeiro lugar, o convite para estar aqui. É, de facto, com muita honra e prazer que estou este ano, nesta edição, deste lado, e com grande sentido de responsabilidade também. Eu diria que, e pegando em algumas das questões que aqui foram já levantadas, há aqui duas questões que são incontornáveis que eu gostaria de pegar. Uma delas é a perspectiva holística da sustentabilidade. Falámos aqui já das questões ambientais, questões sociais, a questão da interdependência entre as várias dimensões. Eu acho que isso é extremamente importante e que não devemos esquecer. Isolá-las pode ajudar a resolver problemas específicos, mas não entendermos o todo é problemático. A crise climática tem, sem dúvida, e nós sentimos na pele, impactos sociais também. E, portanto, estas questões, e impactos económicos, naturalmente. Portanto, a perspectiva holística da sustentabilidade, eu acho que é um ponto de partida para pensarmos aquilo que podemos, devemos e conseguimos fazer. E nessa matéria, eu acho que os próprios ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com aspectos positivos ou menos positivos que se possam levantar, não há modelos perfeitos, naturalmente, mas creio que foi uma agenda que ajudou muito a percebermos esta perspectiva mais holística e que as várias, eu estava a ouvir falar, quer o Sr. Presidente, quer o Luís também, e agora já esta intervenção, e vamos fazendo os tiquezinhos nas caixinhas dos ODS, que vai desde questões de planeta, questões sociais, etc. E, portanto, perceber a interligação entre estes problemas para mim é crítico, e para nós enquanto instituição de ensino universitário, uma das coisas que começámos por fazer, já com esta agenda 2030, que é uma agenda de todos e não apenas como os Objetivos de Milénio, que eram mais centradas, como referi há pouco também, no mundo em desenvolvimento, mas começámos por tentar perceber como é que nós próprios, em termos de ensino, em termos de investigação, podemos contribuir de alguma forma para os vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, essa foi uma das primeiras medidas a tomar. Sempre com a preocupação de olharmos para isso não só como caixas isoladas, mas com interligação entre elas. O segundo ponto, que me parece também extremamente importante e que nós, enquanto escolas estão, portanto, aqui representa a ISCTE Business School, vamos procurando fazer também, é trabalhar em 3 dimensões. Falamos aqui no eu, falamos aqui no nós e acrescentaria uma terceira dimensão, o todos nós. Nós trabalhamos com uma rede internacional de Globally Responsible Leadership Initiative, portanto, trabalhamos várias escolas de vanguarda a nível internacional nesta área e que se preocupam com estas temáticas. E trabalhamos muito nestas 3 dimensões, o eu, o nós e o todos nós, I, we, all of us. E é precisamente nesta subida e descida, digamos assim, de níveis, percebemos que há coisas que nós podemos e devemos fazer ao nível individual, nós enquanto cidadãos, nós enquanto líderes de organizações, que somos todos um bocadinho na sua organização, mas há coisas que têm que ser feitas ao nível coletivo, departamento, organização, instituição, grupo, mas há coisas que têm que obrigam a mudanças sistémicas e percebermos que onde é que está o nosso nível de influência e onde é que podemos trabalhar nestas várias dimensões. Portanto, sem fingir-me estas duas áreas. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Obrigada. Joana, também conheço a Joana há muitos anos e conheci a Joana como ambientalista, isto é, sempre com esse pendor, e nos últimos anos e nos últimos 2 mandatos camarários, como vereadora do ambiente e também com outras responsabilidades, e, portanto, sendo uma das maiores câmaras também do país, acaba por haver aqui todos os desafios que a sociedade e o país enfrentam,
estão aqui também neste Conselho. E, portanto, como é que a Joana, com essa perspectiva também de intervenção pública, como é que vê toda esta temática e este desafio coletivo? Bom dia. Obrigada, Pedro. É muito inspirador estar em frente a estas frases, é muito inspirador percorrer este corredor e isto é uma evolução do Green Fest, porque é a materialização, não é? Ao longo deste corredor nós conseguimos perceber, então, como é que pomos em prática algumas destas medidas, é o eu. E temos aqui várias soluções para pôr em prática essa mudança. Sim, há uma nova palavra que eu aprendi ontem com a Inês, que está ali, que é vivemos um momento de policrise. A Luísa falou nisto agora, são 4, são 5, são 6, é poli. E é verdade que é a primeira vez em para aí 2 gerações que vivemos um momento de encruzilhada total, onde sentimos a escassez e a falta de acesso. E isto pode ser estranhamente positivo, no sentido em que pode levar a uma tomada de consciência, ou então essa tomada de consciência pode não gerar nada, no sentido em que vão ser tomadas medidas a nível pessoal ou lato, mas vão ser epifenómenos e se não for nada feito agora de forma que seja estrutural e duradoura, perdemos uma oportunidade e pode ser que a tenhamos perdido para sempre. Eu queria só dar umas estatísticas nacionais. Eu achei que a Luísa ia fazer isto porque este estudo é do ICS e da SIC e do Expresso e passou, acho que foi ontem nas notícias, mas que basicamente diz que as pessoas, como é que as pessoas fizeram para lidar com o aumento dos preços? 70 e tal % cortaram no lazer, portanto deve ser o lazer pago, mas agora tem as nossas autoestradas, também aqui de Cascais podem usufruir delas, mas 62% estão a cortar na energia e na água. E depois o DEC Protesto diz que de facto já há 4 meses as pessoas estão a guiar de forma mais económica, a usar menos o carro, a desligar eletrodomésticos ou a não usar determinados eletrodomésticos. Mas depois houve aqui uma parte do estudo do ICS que me tocou, que diz, perguntava, o pior ainda está para vir? 87% disse que sim. As medidas do governo são suficientes, a maior parte diz que não são boas nem más, 25% diz que são más. Eu não quero agora avaliar as medidas do governo, não é para isso que estamos aqui, mas é o estado de espírito que se começa a sentir na sociedade. E temos aqui alguns especialistas em felicidade, mas de facto há um estado de espírito que começa a pesar. E é nestas alturas que eu sinto que todos temos que vir a jogo. E agora vou fazer aqui o meu pitch, o papel das cidades, não é? Porque eu estou aqui a representar as cidades. Mas eu concordo com tudo o que foi dito. Estamos num momento de absoluta interdependência e mesmo dentro de uma Câmara Municipal, eu não sei se também é assim nas organizações, nas empresas privadas, o António saberá dizer, eu olho para o organograma da Câmara, que obviamente continua a estar em retângulos e ser vertical, e já não é vertical, não é possível ser vertical, é completamente fluido e transversal e diagonal, porque senão não conseguimos. Por exemplo, a ação climática até pode ser coordenado pelo Pelouro do Ambiente, mas se não arregaçarmos todas as mangas, quer dizer, há o setor dos transportes, há o setor das obras, há o urbanismo, não faz sentido ficar num vertical. E a mesma coisa com os ODS. Os ODS, e até levaria a coisa mais longe, não pode, obviamente, ficar só num pelouro, mas se não envolvermos todos os da organização, então vai ficar um chavão, vai ficar um rótulo de greenwashing ou de bluewashing ou do que quiserem. E nós não queremos que os ODS sejam isso. E ali, do outro lado daquele corredor, ao pé da biblioteca, estão agora 50 funcionários da Câmara que participaram num congresso municipal sobre ODS, foi uma ideia do Presidente, nem sequer foi minha ideia, mas eu abracei-a, obviamente. Ele quis que toda a gente soubesse o que é que são os ODS e, mais do que isso, quis que todos votassem no que é que são os ODS mais prioritários para Cascais, depois posso dizer quais são, e depois ainda levámos isto mais longe e dividimos as pessoas em grupos e para cada ODS os colegas que podiam não ter nada a ver com o tema, fosse ele a pobreza, fosse ele as cidades, fosse o que fosse,
davam sugestões sobre uma medida que pudesse ajudar a melhorar. E estão ali com o IES, o Instituto de Empreendedorismo Social, a estruturar os projetos vencedores, a estruturar as suas ideias para depois serem implementados. E isto é só um exemplo da transversalidade, da interdependência. Não vou agora falar do nosso pacote na área alimentar, do pacote na área da educação, do pacote na área da energia, porque sim, as cidades ou as autarquias, o poder local têm esta proximidade ao cidadão, ao terreno. Nós sabemos onde é que estão as vulnerabilidades, conhecemos as pessoas, os stakeholders, como se diz, e temos, apesar das regras da contratação pública, mais agilidade do que um Estado central em muitos aspectos. E a capilaridade tem que ser usada. Eu estive a semana passada em Genebra a discutir num think tank o papel das cidades no sistema multilateral. Nós temos este papel, nós ajudamos as grandes metas europeias e das Nações Unidas a serem concretizadas. 60% dos ODS não podem ser concretizados sem o contributo das cidades, é uma estatística da Comissão Europeia, não é minha. E, portanto, esta voz tem que ser ouvida. Obrigada. Muito obrigado, Joana. Bem, depois de ouvirmos investigadoras académicas, uma experiente autarca, o António tem muita experiência de muitas diferentes responsabilidades, nomeadamente é conhecido, enfim, como um gestor de sucesso em vários setores de atividade, exerceu funções ao mais alto nível em termos políticos, nomeadamente como Ministro da Economia, e esta questão do eu individual, da questão do nós, comunidade, coletivo, e depois a questão do papel também do Governo, da legislação, da regulamentação, e falou-se aqui dos ODS, isto tem-se falado naturalmente, e temos como pano de fundo os 17 ODS, até que ponto é que também as organizações, as empresas, havendo essa matriz e a possibilidade de se estabelecerem metas mensuráveis, passíveis de serem mensuradas, porque vemos, sobretudo, são proclamações de em 2030 vou fazer não sei o quê, em 2040 vou fazer não sei o que mais, em 2050, mas por que não o 2023 e o 2024 e o 2025 e depois sucessivamente medindo. Portanto, um bocadinho esta perspectiva da tua perspectiva também muito, dizer também que o António, quando está em dias inspirados, é um excelente golfista. Mas... Pedro, muito obrigado. Em primeiro lugar, dar-te os parabéns por estes 15 anos de Green Fest. Eu também vi nascer esta tua iniciativa e que acho que tem sido uma iniciativa não só oportuna no tempo certo, mas muito inspiradora para diferentes gerações e com um papel muito relevante nesta consciencialização de que falavam as minhas colegas de painel, nomeadamente a Luísa, antes. Eu queria começar por um ponto que estava aqui na Universidade Nova, estamos em 2022, e esta presença aqui hoje fez-me lembrar muito, há 25 anos, se calhar já, foi em 1998, eu tive a oportunidade de estar um mês a fazer um curso de formação, um Advanced Management Program, talvez numa das universidades mais emblemáticas e mais inspiradoras da Europa, o INSEAD. E fiquei muito impressionado nesse mês que lá estive, uma universidade hiperaberta, e em 98 aquilo que se educava, se ensinava, se partilhava pelos professores com as pessoas como eu, que tinham 35, 36 anos, 40 anos, era basicamente a noção de que o grande propósito das empresas era criar valor para os seus acionistas. Havia uma espécie de religião sustentada numa série de fórmulas, shareholders value, em que eu fui matraqueado durante aquelas 4 semanas em termos de educação. Era aí onde estávamos, nas universidades mais avançadas, mais modernas, mais inspiradoras, a nível mundial. De facto, a natureza humana parece que precisa, às vezes, de cair, da vertigem das crises, para poder aprender, para ganhar humildade, para ter consciência das suas fragilidades, das suas
vulnerabilidades. Nós, naquele tempo, falo por mim, sentíamos uma espécie de super-homens que tínhamos tido acesso à verdade total ao irmos àqueles cursos de educação e de formação, nunca nos passando pela cabeça que a diversidade humana e a diversidade do mundo é muito mais complexa, muito mais exigente e, acima de tudo, exige uma atitude de muito maior sensibilidade e de humanidade por parte das pessoas que têm poder empresarial, das pessoas que têm a responsabilidade de liderar as empresas e também na política. Acho que todas estas crises que vivemos a partir daí, que começaram logo com a bolha da internet, depois as crises, os escândalos financeiros de 2005, 2008 e estas últimas crises que estamos a viver, que são muito angustiantes, até porque nos entram pela casa dentro em doses maciças e às vezes muito repetitivas, são muito angustiantes porque tocam naquilo que para nós é mais essencial. Chegamos à conclusão agora, mas que dámos por adquirido, que é a liberdade de podermos crescer como crescemos, o respeito pelas opiniões diversas, um entendimento que temos na Europa Ocidental relativamente à forma como interagimos e tratamos até destes temas, como o tema da sustentabilidade do ambiente, têm sido uma espécie de chamadas de atenção, wake-up calls, que eu espero que realmente funcionem. Hoje, nas organizações empresariais, vê-se isto muito nas empresas que compõem o BCSD, há uma preocupação que eu acho que é cada vez mais genuína das empresas organizarem os seus planos estratégicos, a sua visão, a sua atuação, em função de propósitos, que são propósitos, como estava a dizer a Joana, cada vez mais integrados do ponto de vista, obviamente, da criação de riqueza, da sua distribuição, do impacto social e também do respeito que as empresas devem ter pela cultura da proteção e da defesa dos direitos humanos, da paridade, da inclusão das pessoas diferentes. Portanto, eu sinto essa diferença na gestão nos últimos 20 anos. Falo por mim, acho que sou um gestor muito mais consciente e humilde nestas matérias todas do que era quando tinha 35 anos e frequentava estes MBAs e estas formações nas melhores universidades do mundo. E tenho tido a oportunidade de regressar a essas universidades e aquilo que se ensina e se aprende e se partilha com os alunos, como hoje aqui na Nova, é diferente, felizmente, daquilo que se partilhava há 30 ou 40 anos. Tenho a esperança que estejamos a educar e a partilhar com as gerações mais jovens um tipo de gestão mais inclusiva, mais consciente do ponto de vista da sustentabilidade, mais integrada e que a geração que venha a seguir, ou que está a suceder-nos, seja nesse aspecto muito melhor do que a minha geração. Vejo isso nas empresas que compõem o BCSD e acho que, independentemente de todas estas crises que estamos a viver, o tempo não é um tempo que eu acho que seja adequado para compromissos. Compromissos no sentido de, porque há o pretexto da pandemia e da quebra das rupturas de abastecimento e das cadeias de valor, porque há depois a guerra e a inflação, possamos fazer compromissos que signifiquem um passo atrás nestas metas que assumimos para 2030, para 2040, para 2050, ao nível do Acordo de Paris e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Essa é a atitude que estamos a assumir no BCSD. Nós precisamos, para atingir as metas de descarbonização em 2030, e nós estamos já no final de 2022, como tu dizias e bem, nós precisamos de reduzir as emissões de carbono a uma média de 5 ou 6% ao ano, para atingirmos as metas de 2030, que está aqui à porta. É daqui a 2 legislaturas. É o Dr. António Costa e depois mais um outro Primeiro-Ministro, que logo veremos qual é. Portanto, está aqui ao lado, 2015, que foi a altura em que eu saí do Governo, já passou há mais tempo. Portanto, está aqui ao virar da porta. E em 2020, que foi o ano da pandemia, as emissões com efeitos
de gases com efeito de estufa, nomeadamente carbono, reduziram 5,8%. Portanto, o esforço que temos que fazer em 2021, 22, 23 e por aí fora é idêntico, estando nós agora a elaborar, felizmente, a toda a velocidade, é idêntico àquilo que o mundo fez quando foi obrigado a estar em casa, a estar parado, quando não se podia utilizar o automóvel. E por isso o desafio é enorme e, francamente, não dá para termos aqui um período de 2 ou 3 anos de carência, como se faz nos empréstimos às vezes, em que durante 2 ou 3 anos estamos eximidos dessa responsabilidade. O compromisso das empresas, que felizmente já são muitas e são algumas delas as maiores e os maiores grupos nacionais portugueses que estão presentes no BCSD, é de ação para atingirmos esses objetivos. E temos empresas que estão em setores muito sensíveis, como por exemplo é o caso da EDP, que é vice-presidente do BCSD, que já assumiu o compromisso de ser neutral do ponto de vista carbono em 2030, não é em 2050, é em 2030. Nós da Brisa temos esse compromisso para 2045. Pretendemos reduzir as nossas emissões de dióxido de carbono em 2/3 face a 2010 até 2030. E estamos no caminho. Eu acredito muito neste poder das empresas, organizadas de acordo com propósitos e com estruturas cada vez mais transversais. E acho que precisamos de exemplos positivos para vencermos esta angústia. No outro dia ouvia o Ministro do Ambiente, espero que seja verdade, que Portugal, o ano passado, em 2021, tinha diminuído as emissões em 5,8%. Se isto for verdade, apesar de Portugal ser 0,001% das emissões mundiais, pelo menos acho que isto devia ser comunicado aos portugueses, porque significa que Portugal, em 2021, já não era o ano da pandemia, cumpriu o objetivo para chegar a 2030. Nós precisamos das empresas e do poder político de exemplos positivos, exemplos de ação que inspirem a sociedade e que nos façam acreditar que é possível lá chegar. Muito obrigado, António. Pergunto à Joana, fazemos agora a ronda para este lado. Pergunto à Joana, e ainda esta semana vimos o nosso Primeiro-Ministro nas Nações Unidas a discursar e a falar sobre, precisamente, os desafios da sustentabilidade, os ODS, e um pouco como o António dizia, foram estabelecidos os objetivos de 2030 há 7 anos atrás. Portanto, nós estamos a meio do percurso. 7, 8 anos atrás, estamos a meio do percurso. Estas crises que vivemos e que estamos a viver atrasaram muitos desses 17 objetivos. Portanto, é sabido neste momento que alguns daqueles 17 objetivos, já de si muito desafiantes, ficaram mais longe ou ficaram mais difíceis de atingir. Portanto, também pegando em palavras anteriores do sentido de urgência e de emergência, e não há tempo para ter o tal período de carência, o que é que se pode fazer e o que é que se está também a fazer, nomeadamente na perspectiva da gestão do município, para acelerar a agenda, Sim, eu ouvi o Primeiro-Ministro e ele até falou na antecipação das metas que antes eram 2050 e agora poderão ser, e a meu ver deverão ser antecipadas. Mas deixe-me só pedir desculpa dizer o seguinte, muitas das promessas de 2040, 50, as pessoas que fazem essas promessas já não estão cá para ser de alguma forma accountable, responsáveis por esses claims. Há medidas que demoram tempo a serem implementadas, há medidas que são mais imediatas. E eu gostava de voltar ao que eu disse no início. Nós estamos naquele momento de charneira. Estão a ser lançadas medidas que são de reação imediata à crise, mas se a par dessas não forem lançadas medidas ou políticas que são realmente estruturais e que ficam, não vamos conseguir. A título de exemplo, e aqui há a nossa microescala em Cascais, do famoso pacote de energia do qual o Presidente Carlos Carreira já falou, vamos ter medidas como apoios e descontos para famílias e empresas na área da eficiência energética. Isto é mais imediato e é completamente conjuntural, é uma resposta à crise, mas a par disso, todo o trabalho que estamos a fazer a nível de coberturas solares, comunidades de energia, é para ficar, é estrutural e vai ter um spillover effect que eu acho que vai ser duradouro e é entusiasmante. Portanto, isto é só um exemplo. Há bocadinho falávamos de comunicação, o António falava de comunicação e eu também falava do desamparo e da sensação de alguma falta de esperança
dos portugueses e de outros cidadãos. Eu acho que tudo está ligado. É verdade que abrimos os noticiários e temos más notícias. E as más notícias não devem ser escondidas, obviamente, mas devem ser bem transmitidas e a par delas devem vir outras notícias. E eu não sinto que haja um esforço de comunicação, mesmo que o nosso Ministro do Ambiente diga que reduzimos as emissões em X, isso nada significa para os cidadãos se não for acompanhado de outro tipo de explicação. O que é que isto significa para a qualidade do ar? O que é que isto significa para a geração de empregos? Tem que ser traduzido de forma a que as pessoas compreendam, senão daqui a nada vamos ter uma espécie de coletes amarelos, como houve em Paris, porque o presidente francês teve uma iniciativa que até é louvável do ponto de vista ambiental, mas esqueceu-se de escutar as pessoas, esqueceu-se de comunicar, não se lembrou que há pessoas que precisam de fazer o commuting das áreas suburbanas para os centros das cidades e, portanto, o fator comunicação é muito importante. Eu leio os jornais e fico desesperançada quando vejo, por exemplo, que na Austrália o Partido Conservador está a tentar politizar esta questão e diz que os preços de energia estão a aumentar por causa das metas carbónicas e, portanto, os ambientalistas são os malfeitores, mas fico esperançada quando vejo o que aconteceu nos Estados Unidos, em que a administração Biden conseguiu fazer aprovar um pacote de 300 e tal bilhões e quantificou. Isto vai gerar 2 milhões de empregos. Isto vai reduzir os ataques de asma em, por acaso tenho aqui escrito, 10 mil ataques de asma por ano. Isto é fundamental, isto é comunicação, isto é aproximação, isto dá alento e, portanto, cose um bocadinho estes temas do nosso painel que são bastante transversais, que é, todos têm um papel, seja o setor, seja o governo local, seja o governo central, sejam as empresas, sejam os indivíduos, mas é fundamental haver comunicação e perceber que tudo está interligado e que o ambiente não é igual a sacrifício. Porque se o ambiente for igual a sacrifício, as pessoas vão só praticar enquanto for estritamente necessário, mas depois a medida estrutural não está lá e não vamos conseguir dar o salto que é preciso dar. Muito obrigado, Joana. Ana, o António falou da experiência de há 25 anos atrás e depois ficámos a saber a idade do António porque somámos os 25 anos. Também és mais novo que eu, muito mais novo. E a Ana, o que é que a escola, e neste caso uma escola também de vanguarda, como foi referido, o ISCTE, o INDEG ISCTE, o que é que está a passar, portanto, aos cidadãos de elite, porque podemos considerar que é uma elite aquela que tem acesso, de facto, a estudos ao mais alto nível. Quais são as mensagens, qual é a principal mensagem que está a ser passada? Eu diria que, aqui fazer a ligação com as empresas, porque as escolas estão ou trabalham aos vários níveis, desde o ensino de licenciatura, mestrado, de educação executiva, doutoramentos, uma mensagem que é extremamente importante é percebermos que estamos a lidar e temos, eu costumo dizer, nós temos uma grande responsabilidade, que é, passam por nós os líderes de hoje, que estão no seu escritório a trabalhar, ou em casa, enfim, e os líderes amanhã. E, portanto, as escolas de gestão têm, de facto, uma responsabilidade muito grande em tudo isto. E uma responsabilidade de influenciar o eu enquanto indivíduo, não é? Com o impacto que esses indivíduos terão nas suas organizações. E esperemos que no sistema também. E, portanto, isso faz com que, enquanto escolas, tínhamos a necessidade de integrar, não só nos nossos programas, de forma transversal, as temáticas da sustentabilidade, como também a criação de programas especificamente ligados a esta área, de duração mais curta, duração mais longa. Vamos ensaiando alguns modelos para ver aqueles que, de facto, têm maior receptividade por parte de quem nos procura, mas isto faz parte do nosso propósito, da nossa missão, que é trazer um ensino de gestão que seja capaz de incorporar estes desafios. E aqui, se me permitirem, fazer uma ligação também com o que já foi dito anteriormente, e particularmente pelo António, que e eu venho da área de estratégia, portanto, eu aprendi a estratégia também baseada na indústria, baseada nos recursos, que é extremamente importante, baseada nos stakeholders, e eu cada vez mais acredito que temos que pensar a estratégia com base no impacto. Qual é o impacto positivo, espera-se, que queremos criar, e a partir daí pensar as estratégias. E normalmente fazemos ao contrário, temos estratégia, queremos vencer no mercado, vamos lá ver o impacto que nós temos. E, portanto, eu acho que aqui há uma necessidade muito forte, e as escolas de gestão têm essa responsabilidade também, de
de tentar virar o discurso, percebermos qual é a mudança que nós queremos ver no mundo e como é que nós, nas várias áreas da gestão, podemos ajudar a influenciar. E, portanto, acho que este é um papel crítico para uma gestão mais responsável, mais sustentável e, acima de tudo, partir do princípio que é qual é o valor que eu quero criar, qual é o impacto que eu quero ter e depois como é que eu posso incorporar isto no negócio. E, sobretudo, um segundo, não separar a sustentabilidade do negócio. Não é, esta é a minha estratégia de sustentabilidade, esta é a minha estratégia de negócio, esta é a minha estratégia de impacto, esta é a minha estratégia de negócio, mas se não for pensada desde o início... Bem, até há bem pouco tempo ainda temos, não é? Nas empresas, relatório e contas, digamos, económico ou financeiro, depois um relatório de responsabilidade social e, nos últimos anos, um de impacto ambiental. Portanto, naturalmente não faz sentido, acho que é um só relatório, não é? Um só relatório é que faz sentido, em que tenha os 3 pilares. Como começámos um bocadinho mais tarde e houve aqui algum problemamento, eu vou pedir, infelizmente, porque entretanto vão ter a oportunidade de ouvir a Luísa e o ICS, tem 2 horas num palco, no palco 3Cs, que é um projeto interessantíssimo que a Câmara de Cascais apoia e que aqui do município, que é um palco que acontece no andar de baixo. Nós temos 5 palcos a funcionar em simultâneo e o ICS vai estar com vários investigadores e vários projetos, creio que é a partir das 11 horas, das 11 à 1, mas pedi à Luísa, e depois peço ao António um comentário final, pedi à Luísa que nos deixe a tal nota de otimismo, porque se for caso disso, e podíamos pedir a todos os participantes, se olhássemos para este mural e quiséssemos pôr aqui um muro de lamentações, escreveríamos aqui muitas lamentações e muitas desesperanças. Dê-nos esperança com a investigação, com o desenvolvimento, com o que está a ser feito. Acreditamos na educação, acreditamos na investigação e desenvolvimento. Como é que vamos, de facto, demonstrar que o homem é o animal mais inteligente do planeta? Está por provar, está por provar. Isso não dá para 2 minutos, mas vamos ver. Então, uma das coisas que, portanto, há pouco falei um pouco à escala global, agora pensando no país, e eu acho que uma das coisas que nós aprendemos também ao longo, com estas crises que já aqui falámos e a que estamos a viver agora fortemente, com a guerra e com todos os seus impactos que tem na alimentação e na energia, não é? Há uma ideia, acho que é muito importante o regresso aos territórios de proximidade. E a Joana falou nisso e também o Presidente também falou, e acho que isso é muito nítido. As pessoas com a pandemia, com os problemas todos que aconteceram, dão muita importância à saúde. E a saúde está muito articulada aos espaços, à utilização de espaços públicos de uso gratuito. Tem aqui esta frase ótima da natureza, não é? Dos 20, estamos muito ocupados, então temos que estar lá mais tempo. Mas esta é uma necessidade vital e por isso as autoestradas daqui de Cascais, que em Lisboa também temos os corredores verdes, também foi uma matéria que o Ribeiro Teles falou muito e conseguiu realmente expandir, ele que faria 100 anos este ano, realmente lançou esta ideia e acho que o regresso aos territórios de proximidade é muito importante. Outra coisa muito importante que nós temos ligado pouco em Portugal tem a ver com a agricultura de proximidade que o Pacto Ecológico Europeu traz com a estratégia do Prado ao Prato e que nós temos que perceber que nós temos que ter mais segurança alimentar. Nós somos um país que depende mais de 70% da importação dos alimentos e, portanto, temos muita possibilidade de o fazer e devíamos investir aí e vai desde as atividades mais organizadas até às hortas urbanas, que são um sucesso neste momento e que eram uma utopia tola há uns anos atrás. Portanto, acho que esse sentido da nossa segurança é importante, tal como a segurança energética. A tal ideia de que somos riquíssimos em solo e não temos o aproveitamento descentralizado. E depois, por fim, a questão também eu acho que há aqui uma questão que é uma nota negativa que eu tenho que deixar. Ficámos a ver também com a pandemia, com estas crises todas, e que para Portugal é um problema grave, que é o acesso à habitação. Nós percebemos que as pessoas vivem em casas desqualificadas, onde sofrem muitas ondas de calor e de frio, e percebemos que há muita gente e as gerações mais novas não têm acesso à habitação. Portanto, tem que haver políticas de todos que nos esforçar para que haja políticas públicas diretas sobre este assunto, que é fundamental e que depois explica, agradeço à Joana ter invocado os estudos do ICS, de 2 pontos de vista. Há esse, não é, que mostra uma certa insatisfação das pessoas, que passa também por aí. Depois temos o projeto ODS local, que tem sido um sucesso, tenho que dizer isto, não é? Porque nós já temos quase 100 autarquias a trabalhar connosco na melhoria local dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e isso é de facto uma conquista
muito importante e é muito dinâmico e é muito entusiasmante. E depois, por fim, só para deixar essa nota, a visão integrada da sustentabilidade ela é fundamental. E a questão com a parte social, não é? Que é evidente, não é? Mais coesão social, uma economia mais inteligente, ou seja, uma economia que carboniza em excesso e que dá cabo dos recursos que necessita, acaba a dar cabo de si próprio. Portanto, é uma contradição nos termos e, portanto, é preciso uma economia mais inteligente, como também já foi aqui falado. Depois, a questão do ambiente, é evidente, é a base da nossa sobrevivência e estamos a afetar a biodiversidade também de uma forma perfeitamente catastrófica, não é? E depois a questão que também foi aqui falada da participação, as pessoas querem participar, estas iniciativas aqui do Green Fest, de pôr as pessoas a dar sugestões, e vemos isso também no ODS local, há uma grande necessidade de participação. Muitas vezes se pensa, Portugal, os portugueses não participam, não têm essa tradição. Não têm e querem, não têm, mas querem, e quando são chamados a isso, fazem de uma forma muito eficiente. E, portanto, eu acho que é muito importante nós avançarmos desse ponto de vista. E só para vos deixar aqui uma nota, nós fizemos agora um inquérito sobre sustentabilidade, onde testamos a ideia da economia de bem-estar e vamos divulgar os resultados dia 19 de outubro. Estão todos convidados para ir ao ICS nessa data. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado. António, uma palavra final para encerrarmos este painel. Neste caso, no chapéu de presidente do BCSD, cerca de 200 associados, muitas empresas grandes que na sua cadeia de valor acabam por ter um impacto muito grande em todos os stakeholders de cada uma dessas organizações. Essa agenda de urgência e de emergência que referiste, como é que pode ser ou como é que está a ser implementada? Sim, eu creio que a própria evolução do BCSD nos últimos 3 ou 4 anos dá bem nota, creio, de como este tema da sustentabilidade, nas suas várias componentes, porque o BCSD hoje também tem um pilar de preocupação social muito relevante e que estamos a desenvolver. A desigualdade nas empresas, a falta de inclusão, a escassez de diversidade, e nomeadamente de mulheres em posições de poder nas empresas, é um tema a que crescentemente somos sensíveis. Portanto, não é só o ambiente, a sustentabilidade, como tu disseste e bem, no princípio, tem várias componentes. Mas eu acho que há aqui um exemplo de esperança de que realmente estes temas da sustentabilidade, de uma forma integrada, estão a colar-se à pele das empresas. Nós, em 2008, 2009, 2010, na BCSD, éramos um pouco mais do que 70 ou 80 empresas, e vimos como essas crises financeiras afetaram o nível de adesão de empresas ao BCSD. Houve muitas empresas, grupos até relevantes, que deixaram de ser sócios porque consideravam que a presença no BCSD era uma espécie de nice to have. Era interessante, mas face a outras prioridades, era preferível cortar essa cota. De 2018 para 2022, o número de associados no BCSD praticamente dobrou. Tem crescido 30, 40 elementos por ano. E o número de parcerias que depois temos, porque o BCSD é ainda um clube fundamentalmente de empresas grandes, mas o número de parcerias que temos vindo a fazer ao nível da formação, do treino, da educação com micro e pequenas empresas também cresceu exponencialmente. São milhares as pequenas e médias empresas que usam o BCSD para treinar os seus quadros, para educar os seus quadros nas matérias de sustentabilidade. Portanto, eu, por outro lado, tenho também o indicador dos investidores, dos financiadores. A comunidade financeira era até há uns anos muito fria relativamente a estes temas. Hoje, o número de emissões de dívida ligadas a objetivos de sustentabilidade nas empresas cresceu exponencialmente, 6 vezes no último ano. Os meus acionistas hoje são holandeses, são suíços, são também portugueses, o Grupo Gedmel, têm uma preocupação genuína com os temas da sustentabilidade. Não há nenhuma reunião do Conselho de Administração que não comece por os temas de sustentabilidade, nas suas mais diversas variáveis.
E, portanto, enfim, gostava de deixar este sinal de envolvimento das empresas, este tema do propósito das empresas, do ponto de vista social, do ponto de vista do impacto na sociedade, do ponto de vista também ambiental, acho que está a colar-se à pele das empresas e cada vez faz mais parte do ADN das empresas. Deixou de ser, como era há 15 ou 20 anos, talvez, uma temática a que algumas empresas se dedicavam, mas de uma forma completamente marginal ou lateral. Muito obrigado. Não saiam dos vossos lugares, quer aqui presencialmente, quer em casa ou no escritório, ou onde estiverem no carro parado, naturalmente, não a conduzir. Portanto, os que nos seguem via remota, digitalmente, não saiam. Vamos ter agora, a seguir, um painel muito interessante sobre o tema da água, aliás, o Pacto da Água, em que já tem, creio que, 30 associados. A Marta Lima, creio que é a Marta que vai fazer a coordenação, e entre outras pessoas, e destaco aqui o Dr. Artur Santos Silva, a que saúdo e que agradeço muito a sua presença. O Dr. Artur Santos Silva, por todos conhecidos, um senador de todas as diferentes áreas que nos representa, é membro do Conselho Consultivo do Pacto da Água. O Dr. Luís Mesquita Dias, que também saúdo, que aqui está connosco e que de seguida vamos ter neste painel. Agradecer, ficou curto, mas ficam sempre, mas ficaram aqui pistas e no ar de um começo de um Greenfest de 3 dias. Convido-os, de facto, por um lado, para a celebração dos 15 anos. Temos um cocktail ao fim da tarde, um sunset neste terraço magnífico. No meu tempo de universidade não havia disto. Neste terraço magnífico, às 6h30. E peço também que passem palavra, precisamente como a Joana referiu, aqui no Greenfest. Procuramos sempre que, para além da sensibilização, da literacia, da sensibilização, o passar à ação. Coisas concretas, arregaçar as mangas e fazer. E vemos aqui muitos exemplos, uns consolidados e outros startups que estão a começar um percurso de esperança, um percurso de ruptura com alguns dos modelos anteriores. Portanto, um bom Greenfest para todos e muito obrigado a este painel e muito obrigado ao painel seguinte que se vai sentar já aqui de seguida. Muito obrigado.